Boa pessoal, aqui Renan Barros e a partir de agora eu vou estar empilhando conhecimento com vocês. Esse vídeo é a segunda parte do estudo da interpretação do diagrama elétrico da transpalheteira ERX0139 direção mecânica. Lembrando que o canal Empilhando Conhecimento quer ser uma ferramenta multiplicadora de conhecimento. A ideia aqui com o meu estudo é de alguma forma agregar e alavancar você aí na área técnica de manutenção. Já deixa um like aí para ajudar e se inscreve para as novidades do canal. Então bora lá. Pois bem, aqui que vocês estão observando é o nosso esquema elétrico que a gente estava estudando. A gente parou aqui, ó, na nossa chave de partida, tá ok? Então a gente parou aqui na nossa chave de partida. A gente já estudou o que são essas nomenclaturas, essas linhas. A gente já abordou aqui do nosso ponto de partida, que é a nossa bateria, o que acontece com o nosso sinal positivo e negativo ao a gente conectar a bateria apenas. Tá ok? Já abordou aqui quais pontos ele vai estar chegando. Então é interessante para você aí que vai assistir esse vídeo tá se inscrevendo no canal e poder estar assistindo antes a nossa introdução aí, o nosso primeiro vídeo aí, tá ok? Então vamos lá. Partindo aqui pela nossa chave de partida, a gente vai estar chamando de o sinal, a gente vai estar nomeando ele como sinal pós-chave, certo? Então tudo que passou pela nossa chave a gente vai chamar de sinal pós-chave. A gente tem a nossa referência A3, como já foi falado aqui, são várias páginas, ela vai continuar na próxima página. Então essa linha permanece aqui, ó, chegando aqui na nossa referência A3, tá certo? Então a gente vai estudar ela aqui, ó. Essa nossa referência A3, a nossa linha aqui, o nosso fio, ele vai ter aqui um nome aqui, ó, que tá dando para ele, vermelho e preto. Então ele é um fio vermelho com uma lista preta, é o nosso pós-chave, tá certo? Então no nosso equipamento, todo ponto que a gente tiver um fio vermelho com uma lista preta, ele vai ser o nosso pós-chave, tá ok? Então partindo aqui da nossa referência A3, a gente vai seguir aqui, a gente vai ter uma intersecção, a gente vai descer ela, a gente vai chegar até esse ponto, onde o nosso sinal positivo pós-chave vai alimentar o nosso conector X11 no terminal 5, tá certo? Então ele vai estar alimentando esse conector aqui, ó, que é o nosso conector do nosso 1S9. Esse 1S9, ele é um micro, o contato dele é aberto, tá certo? Ele é o nosso micro do timão, micro homem morto, tá ok? Interessante a gente destacar que o sinal positivo ele vai pro micro, tem o contato aberto e ele retorna no mesmo conector, o conector X11 no terminal seguinte, terminal 6. Então vai o sinal positivo no terminal X11, terminal 5, e ele retorna no nosso conector X11 no terminal 6. Tá certo? Legal a gente já ter essa visão. Mas ele vai ficar parado aqui, ó, no nosso micro, tá certo? Porque o nosso micro ele é aberto, então ele só vai seguir aqui quando a gente abaixar o nosso timão. Então eu vou mostrar aqui bem rapidinho. A gente tem o nosso timão aqui com as funções do equipamento aqui. Então esse equipamento ele só vai se movimentar quando eu abaixar esse timão. Senão o equipamento ele não anda, não faz nada, tá ok? Ele não vai se movimentar. Então vamos seguir aqui. A nossa alimentação positiva vai parar aqui, tá ok? Depois eu vou dar sequência o que vai acontecer. A gente vai continuar aqui com o nosso pós-chave, ó. A partir da intersecção a gente vai seguir, tá ok? A gente vai vir seguindo o sinal, vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Descendo é um opcional, não vou abordar isso agora. Então a gente vai subir. Subindo aqui a gente vai chegar no nosso conector. Também é um conector Molex, tá certo? Por que Molex? Molex se refere a uma fabricante, tá certo? Esse conector ele tem basicamente três formas de você identificar quais são os terminais. Uma forma é a cor dos fios que tem. Outra forma é a própria marcação nele, tá certo? E outra forma ele tem relevos. Então ele vai ter um ponto nele que vai ter um relevo, vai ter um ponto que vai ter 2 relevos e outro ponto que vai ter 3 relevos. Então vai ser 1, 2, 3. Você volta embaixo e mantém 4, 5, 6. Então assim você vai mantendo uma sequência, tá ok?
basicamente. Mas vamos continuar aqui. A gente vai chegar aqui, ó, no nosso conector X10 no terminal 1, tá ok? Através do nosso chicote, tá vendo a linha tracejada? Então através do nosso chicote a gente vai até lá a placa do timão, lá no nosso conector X20, tá certo? No terminal 10, então o nosso positivo ele vai vir aqui, ó, no nosso conector X10, ele vai subir pelo chicote até o nosso conector X20 e vai alimentar a nossa A9, que é a nossa placa do timão aí, tá ok? Então ele vai alimentar a nossa placa através do conector X20, terminal 10, vai entrar um sinal positivo aqui por cima, aqui ó, e vai estar alimentando já o nosso 2S1 elevação, e o nosso 2S2 que é para baixar, e o nosso 4S1 que é a nossa buzina, tá ok? Então assim, já vai estar chegando positivo nesses três componentes aqui, tá certo? Na verdade aqui é um circuito eletrônico, tá certo? Então aqui parou aqui o nosso sinal, depois a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Vamos continuar aqui no nosso pós-chave. Então o nosso pós-chave, a partir dessa intersecção aqui, ele subiu e alimentou a nossa A9, chegando aqui nessas três funções do equipamento: elevação, abaixar e buzinar, tá certo? Continuando aqui, ó, a nossa linha pós-chave, a gente vai alimentar aqui, ó, descendo, tem uma nova intersecção, a gente vai descer, a gente vai chegar aqui embaixo, aqui, ó, a gente vai alimentar o nosso 2S44, micro de corte de elevação. Por quê? Ele é um contato aberto, então o nosso positivo vai estar chegando até aqui, não vai estar passando. Quando a gente elevar o equipamento, antes do cilindro chegar no final, vai ter um micro, ele vai passar por esse micro, uma rampinha que vai acionar e ele vai fechar esse contato. Fechando esse contato, o nosso positivo que está parado aqui vai vir para o nosso módulo, vai entrar no nosso conector X1, nosso Saab de 42 terminais, ele vai entrar no nosso X1 terminal 37, o positivo. Então ele vai falar para o nosso módulo aqui, ó, nossa elevação chegou ao fim, para a elevação. Então ele vai parar de subir, vai parar de elevar antes que o nosso cilindro chegue no final, antes que ele dê o stall, tá certo? Então assim, esse é o nosso micro de corte de elevação, por esse motivo que ele vai cortar a elevação, para o nosso cilindro não dar o stall, tá certo? Então sempre quando a gente tiver um positivo no nosso X1 terminal 37, o nosso equipamento não eleva, não aciona o sistema hidráulico, porque ele entende que está no máximo já, tá ok? Voltando aqui, continuando o nosso pós-chave, tá certo? Nosso pós-chave ele vai chegar nesse ponto aqui, ó, uma nova intersecção. Aqui a gente tem o nosso K1, a bobina, nossa parte de comando da nossa contatora, tá ok? Então a gente vai ter já um positivo chegando no nosso K1, tá ok? Não tem negativo porque ele parte do módulo. Quando que ele vai partir? Ele vai partir, a gente vai seguir aqui o pós-chave. A partir dessa intersecção a gente vai descer aqui, ó, seguindo ela, nosso conector X1 terminal 13. Então nosso pós-chave vai chegar no nosso módulo. Aqui ele vai ligar o nosso módulo, tá ok? Ligou o módulo, como eu falei, o módulo ele é inteligente, ele vai fazer uma varredura. Então ele vai dar pulsos rápidos de corrente, tá ok? Então ele vai fazer uma varredura e vai verificar todos os componentes que estão interligados nele, tá certo? Como a bobina, como o motor, tá ok? Como as bobinas aqui do freio, tá certo? Então assim, todos os componentes do equipamento ele vai dar um pulso rápido e vai verificar se está tudo ok. Ele também vai fazer uma pré-carga do seu banco de capacitor, porque como ele é eletrônico, ele tem a parte de capacitores dele, ele vai fazer uma pré-carga. Tiver tudo ok, ele viu que tá tudo ok, ele vai liberar o nosso negativo aqui para o K1. Liberou o negativo para K1, aí sim a gente vai alimentar bobina de K1. Alimentou bobina de K1, automaticamente vamos estar fechando aqui o nosso contato aqui, ó, de K1 da nossa parte de potência. A nossa tensão positiva vai estar passando por K1 e vai estar chegando aqui no nosso módulo aqui, ó. Ela passa também pelo F1 e vai estar chegando no nosso B+ aqui do nosso módulo, tá ok? E também vai estar alimentando já o nosso 2M1, nosso motor aí
tá? Do sistema hidráulico. Ela também vai estar parando aqui, ó, no nosso F3 aqui, ó, passando por ele aqui. Depois a gente vai estar estudando essa parte. Tá ok? Vamos voltando aqui ao nosso pós-chave. Então assim, liguei o módulo aqui no X1.13. O módulo fez toda essa varredura, acionou K1, certo? Então vamos continuar com o pós-chave. Aqui a partir da intersecção a gente vai seguir aqui, ó, a gente tem uma outra referência, uma referência D9. A gente continua na próxima página, a gente chega aqui no D9. Descendo, a gente vai estar alimentando aqui, ó, no conector 9x1, terminal 1, a gente vai estar alimentando o nosso 9M1, que são os nossos ventiladores, tá ok? Então assim, liguei a chave do equipamento, automaticamente já vou ligar os nossos ventiladores, porque como a gente já estudou, o nosso sinal negativo está chegando aqui no terminal 2 do nosso 9x1, que é o nosso conector aí dos nossos ventiladores. Então já tem o negativo, chegou o positivo, acionei os ventiladores. Para quê? Para refrigerar o nosso módulo. Então assim, liguei módulo, sempre tem o ventilador, sempre tem o ventilador ligado, tá ok? Interessante aqui nos ventiladores, aqui eu vou estar falando depois sobre as preventivas dele, tá ok? Então assim, basicamente a gente já tá vendo alguns pontos aqui. Vou só voltar aqui em cima, ó, a partir dessa intersecção que a gente tem aqui em cima, aqui, ó, que eu não falei, a gente vai seguir ela aqui em cima, ó, tá certo? A gente vai vir seguindo ela aqui em cima, a gente vai chegar nessa referência A9, que vai continuar, tá certo? Ainda a gente vê aqui, ó, vermelho e preto, então ainda permanece o nosso fio aí vermelho com uma lista preta, que significa que é o nosso fio pós-chave, tá certo? É um positivo que passou pela chave apenas. Então aqui, chegou aqui, ele vai alimentar a nossa B5, que é a nossa botoeira auxiliar, vai chegar no nosso conector também Molex, nosso X8, no terminal 8, tá ok? Então ele vai estar chegando aí no nosso terminal 8 e vai estar alimentando aqui a nossa botoeira auxiliar. Então a gente vai ter aqui todos os botões, por exemplo, elevação, a gente vai ter dois botões aqui para a buzina, a gente vai ter aqui também para descida, a gente vai ter o nosso modo lebre, a gente vai ter o nosso modo tartaruga, tá ok? Aqui, ó, com essas duas setinhas, essa nomenclatura, essa simbologia significa os LEDs. Então assim, a partir desse momento que a gente alimenta B5, a gente já vai ter acesso aqui, ó, a habilitar o modo de operação que a gente deseja, tá ok? Então, por exemplo, a gente deseja operar ela no modo lebre, a gente vai dar um pulso, pressionar e soltar esse botão aqui do modo lebre, tá certo? Vai descer um sinal positivo aqui através de um fio verde e azul, vai passar pelo nosso chicote até o conector X8, terminal 9, tá certo? E pelo mesmo fio verde com uma lista azul, ele vai descer aqui, ó, vai chegar na nossa referência F9, tá ok? Essa referência aqui, ó, eu vou deixar como perguntinha aí pro próximo vídeo, como eu fiz. Essa referência F9, se a gente olhar do lado de cá, ó, tá tudo H9. Inclusive aqui embaixo, aqui, ó, a gente possui H9, tá certo? Então assim, por que que não manteve essa sequência de referência, tá certo? Só que a gente vai manter aqui a sequência da cor do fio. Como a gente falou, aqui, ó, ele vem com fio verde e azul. Então a gente chegando aqui, ó, verde e azul, ele vai chegar no nosso X1 terminal 38. Aqui ele vai dar o nosso pulso aí de comando para a gente poder operar no nosso modo lebre. Quando a gente der esse pulso, o nosso módulo vai liberar aqui, ó, no X1 terminal 14 um sinal positivo através de um fio ao contrário agora. É um fio azul com uma lista verde. Ele vai passar aqui, ó, vai subir pela nossa referência F91, vai subir aqui até o nosso conector X8 terminal 4 e vai alimentar o LED aqui, tá certo? Com sinal positivo, tá ok? Então o LED vai estar identificando que a gente selecionou o modo lebre. No momento que a gente pressionar o tartaruga, vai descer aqui, ó, através de um fio verde e laranja, vai passar pelo conector X8 terminal 1, ele vai descer aqui esse fio aqui, ó, até chegar no X1 terminal 11, tá certo? Vai dar o pulso do nosso botão aqui que a gente selecionou para o modo tartaruga. Automaticamente nesse momento sai do X1 terminal 15
um sinal positivo através de um fio aqui, ó, agora azul e vermelho, para alimentar o nosso LED aqui, ó. Ele vai subir pelo nosso chicote, vai passar pelo conector X8 terminal 5, sobe pelo chicote até alimentar o nosso LED lá na nossa B5 com sinal positivo, identificando que a gente selecionou agora o modo tartaruga, tá ok? A gente já possui sinal negativo aqui em cima, aqui, ó, vindo direto da bateria, tá ok? Tem desenho que esse sinal que vai sair do módulo vai ser negativo para alimentar os LEDs. Os LEDs vão estar aqui numa posição invertida e esse negativo não vai ter. Essa linha aqui ela vai estar interligada com o poste-chave, então nós já vamos ter o positivo e o sinal que vai sair do módulo é negativo, mas no nosso caso aqui o sinal que está saindo é positivo porque a gente já possui negativo direto da bateria, tá certo? Então assim, nesse momento a gente já tem acesso a colocar ali no modo de operação que a gente deseja, tá certo? A gente voltando aqui para o módulo aqui, ó, a gente destacando esse ponto que é muito importante. Eu ainda tô com um braço quebrado, eu vou levantar aqui só pra gente destacar bem esse ponto. O nosso X1 terminal 13, tá certo? O nosso X1 terminal 13 aqui, ó, o nosso Key, KEY, aqui seria chave em inglês, correto? Então aqui, assim, a gente ligou o módulo, como a gente já falou, ele já vai estar atuando. Como? A gente falou, por exemplo, aqui a gente já iniciou falando do nosso bobina de K1, tá certo? Então assim, nesse momento nossa bobina de K1 já possui um sinal positivo aí do nosso pós-chave e o nosso módulo ligando, fazendo toda uma varredura, ele vai estar liberando o sinal negativo para acionar o nosso K1. Ele acionando a nossa bobina aí da parte de comando da nossa K1, o que vai acontecer nesse momento? Ele vai fechar aqui pra gente aqui, ó, esse contato aqui de K1 da parte de potência, tá certo? Então a gente alimentando aqui a bobina da parte de comando de K1, ele fecha o contato aqui na parte de potência. A nossa alimentação vai estar passando pelo contato aqui, ó, chegando aqui ao nosso F1 425 A. Também vai alimentar aqui o nosso módulo aqui, ó, no B+, na conexão. E um cabo também vai alimentar o nosso motor aí 2M1 do sistema hidráulico, um motor aí de tensão contínua, tá certo? Ele é um motor que vai ser acionado através do módulo, tá certo? E ele vai ter uma rampa de aceleração, tá ok? Então ele vai estar aqui, ó, aguardando alimentação negativa, tá certo? Para ele poder estar partindo quando a gente solicitar a partida dele, a elevação do nosso equipamento. A gente partindo dessa intersecção aqui, a gente chega no, através de um fio vermelho e amarelo, a gente vai chegar no nosso F3 10 A. F3 10 A, passando por ele, o fio aqui, a linha, ela fica mais fina, que seria o fio no nosso equipamento, também ficou mais fino. Como a gente comentou no vídeo anterior, esse desenho ele é em 3 páginas, eu colei aqui para ficar numa sequência, tá certo? Então a gente parando aqui nessa referência D4, a gente vai na próxima página e busca ela, ó, D4. A gente descendo aqui, a gente vai chegar nesse ponto aqui, ó, X1 terminal 4, após essa intersecção. Esse carinha aqui, ele vai falar pra gente se o K1 tá aberto ou tá fechado. Então ele vai ficar observando o contato de K1 lá. Se chegar positivo, o contato tá fechado. Se não tiver positivo aqui no módulo, o nosso contato tá aberto. Então dessa forma que ele vai falar pro módulo se K1 tá aberto ou tá fechado, tá ok? A gente descendo aqui, ó, ele vai estar alimentando aí o nosso 4H1 e 2Y1, tá ok? Quem não viu o vídeo anterior, é interessante que a gente fez a introdução, a gente identificou todas essas nomenclaturas, essas linhas, tá certo? Então assim, vai ficar o positivo aqui, esses componentes vão ficar aguardando aqui um sinal negativo a partir do módulo quando solicitado, tá ok? Então a gente já tem positivo aqui nesses componentes. Voltando aqui para o módulo aqui, para a gente poder mostrar tudo que está acontecendo para o operador, o nosso equipamento vai estar ligando o nosso 4P1, que é o nosso MDI, tá certo? Como que ele vai ligar? Através das mesmas conexões que ele liga para a gente o sensor de giro. Então a gente vai voltar lá onde a gente já viu. Aqui, ó, no nosso conector X1 terminal 9 vai estar saindo um positivo. Esse positivo ele vai vir através de um fio laranja aqui, ó, vai descer pra gente referência G41 aqui na próxima página, ó. Através do fio laranja vai estar chegando no terminal 3 do 4X1, que é o conector do nosso MDI, tá certo? E do X1
terminal 10 vai estar saindo a alimentação negativa através de um fio azul, referência G4, G4. Esse fio azul vai chegar no MDI no terminal 2 aqui do 4x1 conector do MDI. Correto? Então nesse momento a gente já alimentou a nossa MDI, tá ok? Ela estando ligada aqui, ela vai transmitir as informações pra gente. Como? Quais informações? Primeiro, as informações vão estar sendo filtradas pelo módulo, então o módulo que vai ler essas informações, tá certo? E esse módulo ele vai estar passando essas informações através de uma comunicação serial que ele vai ter, tá certo? Com a nossa MDI. Através dessas três conexões aqui, X1 terminal 29, X1 terminal 2 e X1 terminal 1. Então vai ter uma comunicação serial, qual o módulo vai estar passando as informações para o nosso MDI estar transmitindo, tá ok? Então nesse momento o nosso MDI está ligado e ele já possui aqui a possibilidade de passar para a gente as informações. Por exemplo, nível de bateria, se o equipamento tiver algum problema, código de falha, orímetro, tá ok? A gente voltando para o módulo aqui, ele também vai liberar para a gente aqui, ó, que é interessante. Consequentemente, claro, no nosso terminal 9 e terminal 10, como vai estar alimentando o nosso MDI, consequentemente ele alimenta também o nosso sensor de giro, que é os mesmos terminais. Então assim, através do terminal X1, através na verdade do conector X1 terminal 9, tá certo? Vai estar 12 volts saindo através de um fio amarelo. Ele vai subir aqui pelo nosso chicote até o conector X11 terminal 1. E esse fio vai permanecer amarelo até chegar no conector 1x7 terminal 4 do nosso sensor de giro. Então nesse momento a gente possui 12 volts também no nosso sensor de giro, tá ok? O nossa alimentação negativa vai subir aqui também, ó, através de um fio marrom do conector X1 terminal 10. Ele vai subir pelo chicote até o conector X11 terminal 2, tá certo? Reparem no detalhe que tem uma intersecção aqui de um fio azul, mas depois a gente volta. Essa alimentação negativa ela vai permanecer um fio marrom e vai chegar no terminal 2 do nosso sensor de giro, do nosso conector 1x7, tá certo? Então nesse momento a gente alimentou o nosso sensor de giro. A gente voltando aqui nesse detalhe dessa intersecção, esse fio azul ele vai estar passando e subindo aqui pra gente agora, ó, saindo do terminal 2 do conector X11. Esse fio azul vai chegar no conector 1x8 no terminal 2 do nosso 1TH1. É o nosso termistor PTC, nosso sensor de temperatura, tá ok? Então ele já vai estar alimentando com negativo aqui o nosso termistor, que nada mais é do que um resistor, que ele vai variar aí em condição da sua temperatura, tá certo? E o nosso módulo também vai enviar aqui em torno de 2 mA um sinal de corrente para o nosso conector X11 no terminal 8, correto? Então o módulo vai estar enviando sinal de corrente para o nosso 1TH1, em torno de uma corrente de 2 mA, tá certo? Então nesse momento a gente já possui aqui uma alimentação também para o nosso 1TH1, tá certo? O nosso módulo também, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar liberando a alimentação aqui para o nosso 1B1. Qual que é o nosso 1B1? O nosso 1B1 é esse carinha aqui, ó, que é o acelerador do nosso timão aí, tá certo? Ele é um potenciômetro, ele também é um resistor aí que vai variar, tá certo? Mas ele vai variar aqui mecanicamente, conforme a gente for pressionando a borboleta de aceleração do equipamento. Como que vai acontecer? Através do X1 terminal 26 vai subir aqui o sinal positivo de 12 volts. Ele vai passar pelo conector X10 terminal 8 e vai subir pelo nosso chicote até o conector X20 terminal 16. A nossa alimentação negativa vai subir aqui, ó, N-pot pelo X1 terminal 23 até o nosso conector X10 terminal 3, vai passar pelo chicote até o conector X20 terminal 3 até alimentar o nosso 1B1 com negativo. E nessa linha central aqui, ó, no nosso X1 terminal 24 é onde ele vai ter a variação do sinal, tá certo? Então ele vai receber alimentação 12 volts nesses dois pontos e vai variar esse sinal aqui no na nossa linha central aqui, tá certo?
Então aqui basicamente a gente, como é um potenciômetro negativo como referência, a gente vai medir aqui, ó, central 0 volts. Coloquei para um sentido de 0 a 12 volts. Coloquei o equipamento para outro sentido, a gente vai medir de 0 a 12 volts. Tá ok? Por que sentido? Aqui ao lado a gente possui um S1 e um S2, tá certo? Então esses três componentes eles são interligados. Conforme eu pressionar a borboleta para um lado, por exemplo, pressionando S1, eu vou estar tracionando meu equipamento sentido a carga, tá certo? Por exemplo, nesse momento que eu pressionar e fechar o contato de S1, automaticamente eu vou estar variando a resistência do 1B1 também, tá certo? De 0 a 12 volts aí. E o 1S2, a mesma coisa, quando eu pressionar para o lado inverso, eu vou estar abrindo esse contato e fechando o de 1S2. E também vou estar variando o 1B1 automaticamente no mesmo momento, tá certo? Então assim, nesse momento a gente já estudou o nosso sinal pós-chave, aonde ele vai estar chegando. E a gente também teve observando aí no nosso esquema elétrico como que o módulo vai estar atuando quando a gente ligar ele. Então assim, quando a gente acionar o X1 13, chegar o nosso sinal de pós-chave, a gente ligar o nosso módulo, como que ele vai estar atuando aí, o que ele já vai estar fazendo aí, tá certo? Então ele vai estar fazendo a varredura e alimentando todos esses componentes e o nosso equipamento vai estar preparado aí para a gente poder operar, tá ok? Então agora eu vou fazer uma terceira e última parte aí desse estudo aqui do nosso diagrama. O que eu vou focar agora na próxima parte? A gente vai focar aí nas funções do equipamento, então a gente vai acessar agora as funções aí. Por exemplo, a gente vai pressionar o botão para elevar, para baixar, para tracionar, buzina. A gente vai acionar o sistema de segurança, a gente vai estar vendo o que vai estar acontecendo com o nosso equipamento aí nesses momentos, tá certo? Também por último, vou estar dando algumas dicas aí, por exemplo, pra gente, como que a gente vai estar medindo alguns componentes, por exemplo, um TH1, nosso sensor de giro, tem as medições dos diodos, que é muito importante, tá certo? Então assim, alguns detalhes eu vou estar passando aí que eu acho interessante aí, tá certo? Então assim, vamos pro próximo vídeo agora aí comigo aí, vamos empilhar conhecimento aí, conto com vocês aí, deixa o like aí no vídeo, tá certo? É muito somador aí para mim esse estudo que eu tô fazendo. Para mim tá agregando bastante aqui, tá fazendo eu fixar tudo isso que eu tô estudando aqui com vocês. Eu tô fixando mais essas informações na minha cabeça. Então isso para mim tá me ajudando bastante. Eu espero também que ajude vocês aí. Essa é a minha ideia, tá certo? A gente poder somar aí. Então assim, boa pessoal, gostou? Deixa um like, interessou? Se inscreve. Tem dúvida, sugestão? Deixa comentário. Lembrando que o canal Empilhando Conhecimento quer ser uma ferramenta multiplicadora de conhecimento. A ideia é agregar e alavancar você aí na área técnica de manutenção, tá certo? Então, boa pessoal, aqui Renan Barros, tamo junto, aquele abraço.